Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou dar continuidade, então, na nossa matéria, e hoje vai ser a aula sobre sistema nervoso, tá? Ele inicia-se, então, na página 28 da apostila da Infesp. Eu vou estar desligando o vídeo para a gente conseguir visualizar melhor o material aqui dos slides, tá bom? E como eu sempre falo, qualquer dúvida que vocês tiverem é só então estar colocando lá, né, no Google Sala de Aula, que eu estou à disposição para respondê-los. Vou compartilhar aqui com vocês os slides. E aí estar passando o conteúdo para vocês. Bom, então, como eu falei, hoje a nossa aula é sobre sistema nervoso, né? Ele é um assunto um pouco mais complexo, então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me procurando, como eu falei, né? Estou reforçando isso. E além disso, eu vou ver se eu consigo passar para vocês um vídeo como aquele que eu passei, né, do Discovery Channel. Eu vou passar um sobre o tema do sistema nervoso, para ver se fica mais fácil, se vocês conseguem ter um melhor entendimento, se alguém ficar com alguma dúvida, tá bom? Bom, gente, então a definição, né? O sistema nervoso, ele é um conjunto, então, de estruturas que vai controlar todas as ações do nosso organismo e também da atividade intelectual, né? Então, como vocês podem ver, tem uma imagem aqui, né, da divisão do sistema nervoso, que é composto de sistema nervoso central e periférico. Então, né, o que ele vai fazer? Vai coordenar todas as atividades orgânicas, integra as sensações e ideias, adapta o organismo às condições do momento, né? Então, ele vai atuar em quase todas as funções do nosso dia a dia, de tudo que a gente faz. Ele funciona como um arco reflexo, né? Então, um estímulo vai gerar uma resposta para aquela situação. Então, como está na apostila de vocês, um exemplo, a dor, ela vai causar uma busca de alívio, né? Quando você encosta sem querer numa panela que está quente e esse sistema nervoso, ele detecta esse estímulo do calor, você vai tirar a mão na hora, porque é a atuação do sistema nervoso ali, né? Então, um odor agradável vai lembrar, né? Vai causar uma memória de alguma situação, de alguém, de alguma satisfação, né? Então, é tudo isso. Ele é um grande funcionamento por um arco reflexo. O porquê, gente? Porque um estímulo vai causar uma resposta, tá bom? A divisão, então, do sistema nervoso. A divisão, ela é composta por sistema nervoso central, que é composto, então, pela nossa medula e pelo encéfalo, mais as estruturas que protegem, né, essas duas composições, e pelo sistema nervoso periférico, que é formado por nervos e gânglios, né? Que são vias de transmissão por onde vão levar as informações para esse sistema nervoso central. E a gente tem um terceiro aqui, que eu vou falar mais para frente com vocês, que é o sistema nervoso autônomo. O porquê, né? Como o próprio nome diz, ele é responsável por ações involuntárias do nosso organismo, né? Que não dependem de nós. Então, sobre as estruturas funcionais, né? Do nosso sistema nervoso. O principal de tudo é vocês conhecerem os neurônios. Como eu conversei com vocês lá naquelas primeiras aulas, no início do ano da nossa matéria, os neurônios, ele é, na verdade, uma célula nervosa, né? Como aquela aula que eu falei para vocês sobre célula que a gente estudou, ele tem núcleo, tem organelas, então ele é uma célula, só que célula nervosa por fazer parte do sistema nervoso. E ela é a responsável pela condução, então, do impulso nervoso, né? De levar essa mensagem para o nosso sistema nervoso central. Então, coloquei aqui uma imagem para vocês, né, de como esse neurônio, essa célula nervosa, ela é.
e ela tem divisões, tá, gente? O que ela diferencia de outro tipo de célula é que ela tem suas divisões próprias, né? Então, ela tem um corpo celular, que é aqui, né? Onde tem o núcleo e as organelas, e é por aqui que chega o estímulo nervoso. Então, a direção é sempre a partir do corpo celular para sua extensão e assim por diante, tá? O impulso ele sempre chega pelo corpo celular e vai em direção ao final dessa célula nervosa. Então, tem o corpo celular que eu falei, o axônio, que é um prolongamento, né, uma extensão aqui, por onde o impulso nervoso ele continua a ser direcionado, né, para transmitir para outra célula nervosa, e os dendritos, que são essas extensões, tá, gente? Essas extensões mais finas e ramificadas, que vai liberar, né, o impulso nervoso para outra célula. E é muito interessante porque o neurônio, ele tem o que é chamado de bainha de mielina, que são essas partes mais salientes aqui que vocês podem ver na imagem. Ela é uma substância lipídica, ou seja, né, de lipídio, né, gordura. Então, o que acontece? Essa substância, ela é isolante, ou seja, ela vai revestir essa parte, né, esse prolongamento, que é o axônio, e por ser isolante, ela vai acelerar a transmissão desse impulso nervoso. Então, vai chegar de forma mais rápida. A imagem ela chega mais rápida, tá bom, gente? E esses pedacinhos que ficam sem essa cobertura, né, que é essa bainha de mielina, são os nodos de Ranvier, que possibilita uma condução de impulso nervoso saltatório, tá, gente? Não vou me aprofundar tanto nisso, mas o que significa, né, de forma simplificada? Esse impulso, em vez de ele ir de forma linear, reto, ele vai formando saltos. Então, quando chega aqui, ele dá um salto, quando chega aqui, dá um outro salto e aqui outro salto. Esse salto também proporciona a aceleração dessa transmissão do impulso nervoso, tá bom? É nisso que vai ter, então, a alteração. Além disso, né, gente, fora esses neurônios, tem essas células, que são chamadas células da glia. Elas são células muito numerosas, tá? No nosso sistema nervoso, e ela vai sustentar e proteger esses neurônios que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? E aí, você fala, mas como acontece, né? Como acontece, professor, esse impulso nervoso? Como que ele é levado, né? Então, ele sai de um lugar e vai até outro para gerar uma resposta do nosso corpo. Esse processo, ele é chamado de sinapse. Então, a junção entre um neurônio e o próximo, né? Essa junçãozinha aqui é chamada de sinapse, que é quando uma célula, elas não chegam a se tocar, mas quando uma leva o impulso para outra, ocorre esse processo que é muito importante para o nosso corpo, para todo o funcionamento do nosso corpo, né? É sempre importante lembrar, gente, que o direcionamento, né, do impulso nervoso é sempre a partir do corpo celular em direção, né, ao axônio e os dendritos, e assim, a partir dos dendritos, eles levam, então, o impulso nervoso para outro neurônio, tá? É muito importante saber isso, porque a sinapse, ela sempre vai acontecer aqui, né, nesse final. E aí, como eu falei para vocês, né, esse impulso, ele é levado de uma célula para outra, mas as células em si, os neurônios, eles não se tocam. O porquê? Porque existe uma fenda sináptica. O que seria, né, essa fenda sináptica? Ela nada mais é do que o espaço entre as duas células, ou seja, onde ocorre então a transmissão desse impulso de uma célula para outra. Mas como elas não se tocam, essa fenda, esse espacinho que fica entre elas, permite então essa transmissão, tá bom? Essa imagem é muito importante, eu peço para vocês
verem sempre, porque elas sempre têm informações muito importantes para o nosso aprendizado, né? Aqui fala, então, da propagação do impulso, que é sempre daqui para cá, né? Do corpo celular para os dendritos. E aqui também fala, gente, não precisa ser enfatizado nesse momento, mas sobre o neurônio. Então, quando o neurônio está antes da sinapse, ele é chamado de pré-sináptico. E quando ele está depois da sinapse, ele é chamado de neurônio pós-sináptico. Eu acho muito importante vocês conhecerem todo esse suporte, esse aprendizado básico, porque é muito importante para vocês entenderem todo o funcionamento depois, tá bom? É importante lembrar, gente, que vão ter muitas coisas aqui que não estão na ordem da apostila. O que acontece? Quando vai fazer a preparação da aula, muitas coisas da revisão, do conhecimento, eu achei melhor deixar dessa forma, né? Planejado a aula, né? Colocado dessa forma. Mas todo o conteúdo que está na apostila está aqui, tá bom? E como eu sempre falo, é muito importante enfatizar que é muito importante vocês se basearem na apostila, tá bom? Então, vocês olhem aqui como suporte, é um material de estudo de suporte, os slides, mas o que é mais importante é vocês focarem sempre na apostila que está todo o conteúdo fundamental, né, para esse curso que vocês estão fazendo, tá? Como eu falei para vocês, então, é importante lembrar, tá, gente? Eu tô seguindo a apostila para não se perder nos conteúdos para vocês. Esse conteúdo de neurônio e tudo mais está na parte 30, tá? Na página 30, perdão. Na página 29, fala um pouquinho das divisões, né, do sistema nervoso em si. Só que como eu vou falar de cada um detalhado mais para frente, eu pulei essa parte e a gente está na página 30, tá bom? Que eu estou falando então para vocês sobre as estruturas funcionais do sistema nervoso. Então, os tipos de sinapse, gente. Tem então a sinapse, né? Dando continuação, a sinapse, importante relembrar, que é a junção então entre os neurônios, onde ocorre a transmissão do impulso nervoso, tá? A sinapse, então, tem dois tipos, a química e a elétrica, tá, gente? Tá na apostila de vocês, essa parte. Esse slide já tá na página 31, tá bom? Então, a sinapse química é quando ocorre a transmissão de substâncias químicas, né, que vão liberar esse impulso nervoso, né? E aí, o que seriam, né, essas substâncias químicas? Eles são os chamados neurotransmissores, porque o que acontece? Quando o impulso nervoso ele é transmitido, chega naquela fenda sináptica que eu falei para vocês, que é o espaço, naquele espaço é liberado essa substância, que pode estimular o próximo neurônio a levar então esse impulso, ou pode inibir esse neurônio e falar para ele: olha, não quero mais que envie esse impulso nervoso, acaba por aqui, né? Digamos assim. E tem a sinapse elétrica, que ocorre quando o impulso nervoso ele é transmitido, então, por uma corrente elétrica, que são os próprios íons, que vão gerar, então, canais positivos ou negativos e levar, então, esses impulsos, tá? O nosso corpo, ele faz os dois tipos, então, de sinapse, a química e a elétrica, e vocês vão ver em farmacologia, principalmente, acredito que mais para frente vocês tenham isso de forma mais simplificada, né? Porque não há necessidade de ir tão profundo nesses assuntos, mas sobre esse tipo de sinapse química, vocês vão ver que vários tipos de medicamentos, né, principalmente ansiolíticos, né, para redução de ansiedade e tudo mais, eles vão agir de forma semelhante a essa sinapse química, imitando então a liberação de neurotransmissores. É muito bom vocês guardarem isso, porque na aula de farmacologia vai ser muito útil para vocês, tá bom?
Aqui, gente, eu coloquei um conteúdo que está a mais, tá? Não tem na apostila de vocês, que são as propriedades do neurônio, né? O que seriam? Seriam algumas particularidades que essa célula tem. Então, essa célula, ela tem essa, então, propriedade de excitabilidade, né? Que é a capacidade de responder a um estímulo. Então, como eu falei lá no começo da apresentação dos slides para vocês, o nosso corpo ele tem aquela função de arco reflexo. Então, o estímulo gera uma resposta. E o neurônio ele tem essa particularidade de ter a excitabilidade, né? Que ele responde a um estímulo. E aqui eu coloquei para vocês também. Não quero que vocês entrem a fundo nisso, é só para vocês conhecerem que é o potencial de membrana, perdão. O que, que é isso, né? É um neurônio, então, quando ele está em repouso, ele tem uma carga positiva para fora, como vocês podem ver nessa imagem aqui, e negativa dentro. Quando tem uma excitabilidade, quando algo provoca um estímulo nele, o que acontece? Ocorre uma mudança nessa concentração de positivo e negativo, ou seja, inverte, como vocês podem ver aqui nesse comecinho que está em azul. Inverte esse potencial de membrana, né? Então, o que era negativo dentro passa a ser positivo e o que era positivo fora se torna negativo. Isso daqui nada mais é que um impulso nervoso. Então, quando tem um estímulo, gera essa excitabilidade que o neurônio tem, inverte esse potencial, essa concentração e gera um impulso nervoso, tá bom? Isso daqui não tá na apostila de vocês, mas eu achei muito importante colocar para vocês verem então como acontece o impulso nervoso na célula, né? O porquê que vai seguindo do corpo celular em direção ao axônio e acaba então nos dendritos. O arco reflexo, né? Como eu falei para vocês, aqui tem uma imagem que dá para vocês verem como funciona mais ou menos. É uma imagem geralmente, né, famosa, que é bem comum de ver nas aulas, em apostilas, né? Que é quando um estímulo ele gera uma resposta. E aí ele é composto, né, por diversas estruturas, né, os neurônios que eu falei para vocês, e vias aferentes e eferentes que eu vou falar mais para frente, tá bom? Então aqui é como se o martelo batesse no joelho e quando bate essa perna, ela tende-se a levantar. E isso é um dos exemplos mais famosos de arco reflexo. Então, quando bate no joelho, você tem esse levantamento da perna, tá? E aqui, então, mostra todas as estruturas que vão ser responsáveis por gerar esse arco reflexo. Então, gente, começando aqui, a gente vai falar, então, primeiro do nosso sistema nervoso central. Quando chegar no sistema nervoso periférico, eu faço uma pausa e a gente continua na segunda parte da aula, tá bom? Então, o sistema nervoso central ele é composto pela medula espinal e pelo encéfalo. A medula espinal, então, ela tem as estruturas de proteção, como eu falei para vocês, as meninges e o líquor, que vão proteger, né? E o encéfalo, que também tem essas estruturas e tem as divisões dele, né? Que é dividido, então, em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E aí, dentro de cada um, tem também as subdivisões, tá bom? É um tema muito complexo que exige muita concentração para conseguir entender e muitas vezes, mesmo assim, a gente fica com dúvidas, o que é normal. E daí peço que vocês me procurem se surgir qualquer tipo de dúvida, tá bom? Então, primeiro, né, gente, o cérebro. Então, o cérebro, ele é o órgão mais volumoso do sistema nervoso central e ele é compreendido pelo diencéfalo e telencéfalo, né? Então, essa parte aqui, ó, é a maior parte, né, do sistema nervoso central. E aí, esse diencéfalo, ele tem a subdivisão, que é o tálamo e hipotálamo, e o telencéfalo. Então, o cérebro ele é responsável por controlar
as atividades voluntárias e involuntárias e pelas funções cognitivas, né, pelos pensamentos e tudo mais. Então, é responsável pela inteligência, a capacidade de ler, escrever, memorizar, entre outras funções. Tá? Como vocês podem ver aqui, então, é uma imagem do sistema nervoso central como um todo e o cérebro, que é a parte que a gente está comentando. Essa imagem aqui tem na apostila de vocês, tá bom, gente? Então, aqui, ó, como vocês podem ver, o cérebro, ele tem, se vocês fizerem, então, um corte, né, nele, como se vocês estivessem vendo a cabeça de uma pessoa, assim, a vista dela de cima, e tivesse cortado um pedaço, né, feito uma divisão e tivesse olhando de cima, ele tem, então, essa característica, né, esse jeito aqui. Então, ele é composto pelo quê, né? O mais importante, gente, do cérebro, o córtex, é a substância, então, cinzenta, né? É essa parte aqui, ó. Essa substância cinzenta, que recobre, então, toda a superfície do cérebro. E ele tem diversos giros, que são essas preguinhas, como vocês podem ver, ó. Pregas e fissuras, que são essas entradas, tá bom? Gente, é muito importante, porque é no córtex que tem, que é responsável, na verdade, por todas as funções cognitivas. Então, quando vocês ouvirem falar de córtex cerebral, é porque então vocês sabem que é essa porção mais escura aqui, ó. Essa substância cinzenta do nosso cérebro, responsável então pelas funções cognitivas, tá? Existe muitos estudos, muitos artigos científicos que abordam sobre o córtex cerebral, tá? E aí, como eu falei para vocês, então, né, a substância cinzenta vocês já conheceram, que está, então, né, que compõe todo o córtex, que é toda essa parte mais externa aqui, essa superfície, que tem várias pregas e fissuras. E essa substância cinzenta, ela tem, então, ela... Sabe aquela mielina que eu comentei com vocês nos neurônios? Que é a bainha de mielina, ela transmite de forma mais rápida o impulso? Então, essa substância cinzenta, ela não tem essa bainha, então a gente chama que ela é amielinizada. Por não ter a bainha, o impulso nervoso ele passa de forma mais lenta, e é isso que caracteriza essa substância cinzenta, tá bom, gente? Então, é por isso. Ela é mais lenta por quê, gente? Por ser responsável pela função cognitiva, quando a gente vai estudar, quando a gente vai ler, a gente precisa de raciocínio, de concentração. Então, tudo isso é porque exige um esforço maior, tá bom? E, por fim, a substância branca, que, ao contrário da cinzenta, essa tem a bainha de mielina nos neurônios. Então, ela é chamada de mielinizada. E tem os sinais, então, de transmissão, né, do impulso nervoso mais rápidos. O porquê, gente? Porque ela é responsável pelas atividades motoras. Então, para você ter uma resposta a qualquer tipo de situação motora, você precisa ter uma transmissão do impulso nervoso rápido para você conseguir agir. Então, por isso que ela é mielinizada, tá? E aí, gente, como eu falei para vocês, é mais ou menos assim, então, a imagem, né, do nosso cérebro. Aqui, então, tá um pouquinho dos lobos cerebrais. A parte onde fala sobre eles na apostila está no finalzinho da página... Peraí, só um minutinho, gente, vou pesquisar aqui para vocês, para não ter erros. Está no finalzinho da página 29, tá, gente? Que fala um pouquinho, então, dos lobos, que são as divisões, né, do cérebro, né, já que a gente está falando de cérebro, que faz parte do sistema nervoso central, então são as divisões, tá bom? Como vocês podem ver, então, o cérebro, que é essa parte aqui, né, o mais volumoso, ele tem dois hemisférios, né, que é essa parte aqui e essa outra metade. Então, é chamado de hemisfério direito e esquerdo.
Cada hemisfério, cada metade, digamos assim, é dividido então em 4 lobos, ou seja, cada parte é responsável por algum tipo de função, tá? Do nosso cérebro. Então, são divididos em 4 lobos, que seria o frontal, o parietal, o occipital e o temporal, tá? Então, o lobo frontal, ele então está associado à parte motora, né? A pensamentos e emoções, principalmente ligados à nossa memória. O parietal, ele interpreta então as sensações de calor, dor, frio. O lobo occipital, que é aqui atrás, tá? Aqui, gente, é temporal, vocês vão lembrar. Aqui é como se tivesse, então, a face da pessoa e aqui a parte de trás, tá bom? Então, o occipital, ele é responsável por interpretar a visão e o temporal é onde ocorre a interpretação da audição e onde também são processadas as emoções e também as memórias, tá bom? É importante lembrar que esses 4 lobos tem nessa metade, que é o hemisfério, né, direito e esquerdo, mas aí ele tem esses 4 lobos em um hemisfério e os 4 lobos no outro hemisfério, que seria a outra metade, tá bom? O porquê, né, que eu tô falando isso? Porque, principalmente em casos de pessoas que têm algum tipo de distúrbio, principalmente casos de AVC, né? Acidente vascular cerebral, né? Ou acidente vascular isquêmico, geralmente tem alguma parte desses lobos afetadas. De acordo, né, onde ocorre essa falta de oxigênio no cérebro, dependendo de onde ocorre isso, pode afetar algum local e a pessoa ter algum tipo de sequela. Então, é muito importante conhecer esses lobos para vocês conseguirem fazer esse link, essa ligação na prática, quando vocês forem aos estágios, tá? Então, a parte do cérebro já foi, e agora a gente fala um pouquinho sobre o tronco encefálico, tá? Então, o tronco encefálico, gente, ele é essa parte aqui, ó. Então, o cérebro é aqui, né, que tem as divisões dele, e aqui é o tronco encefálico. Ele é o que vai ligar, então, o cérebro, né, essa parte aqui, a nossa medula espinal. Se você continuar aqui, ó, tem na imagem a seta indicando já, então, a nossa medula, tá? Então, é o que vai fazer essa ligação. Ele tem também as subdivisões, né? Então, aqui logo depois da medula espinal tem o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, que são essas 3 estruturas aqui, e são responsáveis, então, pelas funções básicas, então, para manutenção da vida, né? Então, o mesencéfalo, ele fica aqui, né? Ele é responsável, então, pelo movimento dos olhos, né? Do corpo, da audição e da visão. Por isso que é responsável pelas manutenções básicas da nossa vida, tá? A ponte, então, ela tá, então, né, acima do bulbo, entre o bulbo e o mesencéfalo, e a ponte, ela vai atuar, então, na respiração. Ela e o bulbo, os dois, né, essas duas estruturas regulam muito a nossa respiração, né? Então, um vai auxiliar o outro. E o bulbo, que é o que vai conectar, né, o tronco encefálico com a medula aqui, com a medula espinal, e ele controla diversas atividades autônomas, né, que não dependem da gente querer ou não, né, que seriam então os batimentos cardíacos, a respiração, a pressão sanguínea, a salivação, deglutição, tosse, tá bom? Então é aqui no bulbo que vai ter esse controle, né? O porquê? Porque tem vários centros nesse bulbo que vai então fazer essa coordenação. Os batimentos cardíacos, então, vai ser regulado pelo chamado centro cardiovascular, que vai acelerar ou diminuir o nosso batimento cardíaco. A respiração pelo centro respiratório, né, que vai regular, então,
o aumento da frequência respiratória, de repente, ou a diminuição. E aí, por fim, todo o resto, né? Pressão sanguínea, a salivação e tudo mais, tá bom? É muito importante vocês terem em mente, então, sobre o tronco encefálico e sobre o bulbo, né? Que é um dos principais, né? Aqui dessas estruturas. E aí tem o cerebelo. O cerebelo, essa parte fica bem aqui atrás, tá bom, gente? Ó, então vocês viram o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Ele então vai estar ligado à medula, né? Que é a continuação aqui, ó. Se descer mais um pouco é a continuação, então a medula espinal, e o encéfalo, que é todo o conjunto, tá? E o cerebelo, basicamente, a função dele é pela postura e o equilíbrio do corpo, tá bom? E aqui, como vocês podem ver, gente, então, a medula espinal. Então, né, ela é o prolongamento, como eu falei para vocês, do encéfalo, e ela está, então, localizada na nossa coluna vertebral, tá? Então, como vocês podem ver na imagem aqui, né? Ó, tem aqui, então, a coluna vertebral e a medula espinal bem aqui no centro, tá? A medula espinal, gente, é a partir dela onde vai originar os nervos espinais, que são os nervos periféricos. São esses nervos que vão levar as informações, então, do encéfalo para o resto do nosso corpo e vai trazer também as informações de sensações que a gente tem, né, do nosso corpo, das nossas extremidades para o encéfalo. Aqui, gente, ó, muito importante falar, essa parte de vocês está na página 32 da apostila, tá? É sobre os revestimentos, então, do sistema nervoso central, tá? Aqui, então, tem as meninges, né? Como eu falei para vocês, são as membranas que vão recobrir, então, todo o encéfalo e a nossa medula e vai atuar, então, na proteção. Essas meninges, elas são compostas por 3 revestimentos, 3 membranas. Ó, como vocês podem ver aqui na imagem, né? Tem as 3 meninges aqui no encéfalo e 3 meninges aqui na nossa medula espinal. São as mesmas, tá, gente? E elas atuam na proteção. Então, tem a dura mater, que é a mais externa, ó, é essa daqui. E aqui, ó, como vocês podem ver, né? Ó, fazendo um link com a medula espinal e o encéfalo, a dura mater é a mais externa, então ela é mais resistente, mais densa, e tem um espacinho entre ela e o canal vertebral aqui, como vocês podem ver, e é chamado de espaço epidural. Esses espaços que eu vou comentar com vocês não tem a necessidade de conhecer nem decorar, muito ao contrário disso. É que esses espaços eles são muito importantes na anestesiologia, né? Quando a pessoa ela vai, né, o médico anestesiologista, ele vai aplicar algum tipo de anestesia, dependendo da anestesia, são feitas, né, nesses espaços. Por isso que eu vou estar comentando, tá? Então, a dura mater, a mais externa, como eu falei para vocês, a aracnoide, que é a membrana média, então, ó, ela fica aqui, né? Tem a dura mater mais externa, a aracnoide a média, e aqui na medula espinal também. Ela é mais fina e tem fibras colágenas e elásticas. Ela é chamada de aracnoide, gente, porque ela tem uma forma de teia de aranha, tá? Por ela ser fininha. E tem a pia mater, né? A pia mater, ela é a mais fina, ó, é a que fica mais em contato, então, aqui, ó, com essas estruturas. E aqui na medula espinal também. Ela é uma membrana interna, transparente, né? Ela é bem fina também, e ela adere, então, à superfície do encéfalo e da nossa medula, né? É muito importante aqui, fazendo uma integração, né, com patologia, sobre a meningite, gente. A meningite, o que acontece? Essas meninges, elas acabam
ocorrendo então uma inflamação nelas, e ocorre por quê? Porque fica então essas meninges contaminadas por bactérias. E aí por isso que acontece então, né, a tão temida meningite, e por isso que existem então as vacinas, né, de meningo B e C para proteção contra essa situação, tá bom? Porque é muito perigosa e exige muita cautela. E o outro tipo de revestimento que vai atuar na proteção também é o líquor, né? Que então ele tem a função de proteção mecânica contra lesões, né, acidentes e tudo mais. É um líquido composto então por proteínas, glicose e sais, e ele está no espaço subaracnoide. Então, lá daquelas camadas que eu falei das meninges para vocês, ele está então entre a meninge aracnoide e a pia mater. Ele está então entre a camada média e a mais interna, tá? E voltando ao assunto até da meningite, quando ocorre isso é porque esse líquor ele fica contaminado então pelas bactérias, tá bom, gente? Só voltando ao assunto lá. Aí então, como vocês podem ver, o líquor ele fica então, né, ó, ocupando todos esses espaços do nosso sistema nervoso central e da nossa medula. E ele tem um sistema próprio de drenagem para esse líquido não ficar acumulando nessa região, né, do sistema nervoso central. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o acúmulo normal de líquido, que é a presença do líquor, a pessoa ela está normal. Quando tem um aumento e esse líquido ele não consegue ser drenado, ocorre o processo chamado de hidrocefalia, que é muito comum também vocês verem casos assim, né? Então aumenta, então, né, a cabeça dessa pessoa por conta desse acúmulo de líquido anormal no crânio e, consequentemente, também aumenta a pressão intracraniana aqui, né? Por conta desse aumento anormal de líquor. Ah, e aqui, quase me esqueço de falar, sobre o suprimento sanguíneo, tá, gente? O encéfalo, ele é suprido com muito oxigênio e nutrientes, e esse suprimento ocorre por diversos vasos sanguíneos, né? Então, tem os vasos principais que vão irrigar toda essa área, que é chamado de polígono de Willis, que é onde ocorre todo o suprimento de oxigênio, tá? Se as células elas forem privadas de oxigênio, então, nessa área, por 4 minutos já podem ocorrer lesões. Então, 4 minutos que fique, então, as células do sistema nervoso central sem oxigênio, já sofre lesões e pode ter alguma sequela, tá bom? Então, aqui a parte do sistema nervoso periférico, que eu vou passar, então, na próxima aula para vocês, tá bom? Dando continuidade, então, ao sistema nervoso, né? Eu vou estar, então, abordando, então, sobre a parte do sistema nervoso periférico e autônomo com vocês na próxima aula, tá bom? Vou ver se eu deixo aqui, então, né, no Google Sala de Aulas, o vídeo, como eu falei, do Discovery Channel, para vocês também verem e terem mais conhecimentos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem, então, entrar em contato comigo.